Quando existe uma disposição de iniciar algo, forjar um trabalho que urge no registro elevação consciencial, e há um desejo de divisar esse caminho, é curioso porque muitas vezes, para atender aquilo que é pedido de mim, eu preciso aceitar não compreender e simplesmente ter fé. Existe uma análise que eu vou fazer da minha prática, que Kardec relata no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns. O primeiro, na parte do conhece a si mesmo, e o segundo, na parte da entidade dos espíritos, onde ele vai exarar que preciso questionar se estou caindo no ridículo, na mistificação, no ilógico, no mau senso, que são coisas que degeneram a minha energia e me desvia do propósito essencial a que havia me proposto. Mas, muitas vezes, para assumir e forjar esse serviço nobre, é preciso que eu coloque em prol do meu entorno a minha necessidade, a minha aflição, a minha dificuldade, o meu sofrimento, na roda do auxílio, que tira o olho de mim e vai em busca de semear, e na confiança em Deus e nessa fé viva, esse fervor, eu permito que Ele me explique ou me responda todas as perguntas, ou me mostre exatamente determinado atalho, realidade, depois. Porque se eu for esperar que todas as dúvidas sejam respondidas, que todas as questões sejam trabalhadas para facilitar para o meu emocional, que todos os meus desejos, de certa forma, eu os perceba na trilha de se realizar, para que eu, com essa percepção, vá ao encontro do que preciso, eu vou ficar parada e vou cair numa esterilidade inevitável. E quando se fala nessa tendência que nós temos de querer tudo trabalhado em nós e resolvido para dar o próximo passo, no livro Contos e Apólogos, Humberto de Campos, ele vai dizer, no capítulo 2, o candidato intelectual, psicografia de Chico Xavier, de um rapaz que foi procurar ter com Jesus e se havia candidatado desejoso de trabalhar no novo reino. E ele tinha uma inteligência diferenciada, uma capacidade de perquisição e da intelectualidade que sobressaía.
E ao ser interpelado por esse tentador de aprendiz que estava iniciando os primeiros passos nesse caminho, Jesus começou a aclarar para ele como seria essa preparação que estava acontecendo para essa incementação. Falou um pouco do Evangelho, que seria a luz, o farol das nações, que só iria se fincar no coração e se consolidar à custa do devotamento, da abnegação, da renúncia, do empenho do discípulo, daquele que desejasse fazer esse abraço. E do caminho descerrado que ververia sobre quem tivesse aberto para acolher, da outra face, de retribuir o mal com o bem, de orar por quem persegue, e desse perdão que nutre a esperança, o desejo de continuar, e essa energia para dar conta, de perseverar. E Jesus exarava como isso ia resplandecer como um sol que alcança cada qual, e aqueceria tanto o gentio como os judeus. Aqui podemos colocar no gentio samaritano e tantos outros que não seguiam o judaísmo e eram considerados pelo judeu pagão, e que todos iriam se transformar em irmãos, que se ajudariam mutuamente. E ao ouvir esse candidato interessado naquilo que o Senhor falava, com a visão arguciosa, começou uma série de perquisições acerca da escola, do banco filosófico que faria parte essa empreitada. Jesus disse que seriam as cartilhas do céu mesmo. E ele foi chovendo, uma após outra, de pergunta, as quais Jesus ia colocando que a base de uma aceitação e de uma resignação diante de uma dominação política que acontecia na época do romano seria no auxílio um ao outro, no respeito, no encontro à necessidade do meu lado. E ao perguntar sobre perseguição pelo sinédrio, Jesus evola que desculparia essa ignorância quantas vezes fosse necessário, e aqui ele dá a chave, o código inesquecível do perdoar 70 vezes 7. Ao ser interpelado sobre o direito, aquilo que beneficiaria e competiria a quem
se tornasse adepto e militador dessa nova revelação, Jesus diz que o direito de servir, de auxiliar sem exigir, sem querer reter para si. O rapaz já estava um pouco apreensivo com aquela conversa e persistiu nesse modo interrogatório. E ao ser perguntado para Jesus o salário, o que receberia o discípulo pelo serviço prestado, até por essa questão da mentalidade do câmbio, do dar e receber, que até hoje ainda insiste como uma nuvem carregada a nos interpelar e ameaçar, essa mentalidade que existia já ali, recebe a resposta de que seria na felicidade, na paz de praticar a bondade, na gratuidade, que estaria esse fanal. O rapaz volta a interpelar se haveria algum arregimentamento em alguma seita, partidarismo. E Jesus diz que cada um que assumisse esse posto de pronto e se dispusesse a avançar nesse fanal, integraria uma assembleia, um conjunto do trabalhador fiel, atento ao desejo, ao querer divino. Foi colocado para o mestre sobre o programa, ao que respondeu que estaria baseado na concórdia, trabalho, amor, perdão, esperança. A voz imediata, o farol instantâneo de comando é a consciência que registra tudo. Mais insignificante é registrado pela consciência que funciona à guisa de entidade viva e me coloca num remoinho que vai me devolvendo aquilo que se permitiu captar. Quando avaliado sobre o cofre que manteria esse esforço, teve a resposta de que estaria na capacidade de cada qual de produzir o bem, na ficha de serviço, que cada qual conseguisse ofertar. E na questão de poder contar, recorrer a alguém, Jesus responde que paira soberano o auxílio que verte de Deus, mas que na estrada vulgar comum eu precisaria contar com a minha própria energia, com a minha própria força. E isso é de suma importância, visto que eu preciso acionar em mim os mecanismos de resistência, de força, de trabalho, de perseverança, de uniformidade de emoção, estabilidade psíquica, apurar a minha vibração, a qualidade dela,
trazer a caridade para parte do meu comportamento normal, ter um espontâneo equilíbrio de sentimento, que é a maneira de consolidar e recrutar uma fermentação energética com a qual eu vou precisar contar, acionar a serenidade moral. Por isso nós temos que vigiar e orar com a questão do equilíbrio, da harmonia mental. Porque se qualquer picuinha me desatrela, me desequilibra, e eu entro num estado de perturbação, isso só faz demonstrar a minha inaptidão para um trabalho dessa envergadura, que é ir após o mestre. Ao ser questionado sobre a posição melhor, quem deteria, é respondido que o que mais serve. Que é na figura emblemática do Cristo, que se ajoelha diante do outro ali na ceia e lava o pé do discípulo. E no rumor que havia na época de quem poderia ocupar o lado direito do Cristo, o seu respectivo lado esquerdo, de a quem seria concedido a voz de comando, o que manda prender e manda soltar ali entre eles. E para aclarar aquele que era pedido naquele ministério iluminado que iniciava, Jesus dá esse testemunho. E isso foi criando uma confusão na cabeça desse candidato acostumado à leira do mundo. Porque para que o meu espírito ele avance, aprimore, é imperioso que eu tenha algum vínculo com a matéria. Somente que eu preciso sobrepor a matéria, vencer ela a cada momento, senão ela me tiraniza, paralisa o meu espírito e me desacostuma, me mutila na função espiritual do meu órgão. Aí eu vou precisar de muito choque anímico, purgatório, passe, para conseguir reencontrar o caminho do trabalho espiritual do meu respectivo órgão, por ter desacostumado nesse atalho. E quando existe uma mentalidade que valoriza o prazer pelo prazer, onde eu permito que a matéria me tiranize e me esmague, eu vou entrar num ciclo retroalimentativo de busca dopaminérgica, que é esse neurotransmissor que vai me dar uma sensação transitória, imediatista, numa satisfação ilusória. Isso passa pela dependência, pelo vício, seja heroína, crack, cocaína, maconha.
uma busca sexual imediatista, a bebida, a preguiça, o ócio, que vai pedir sempre mais descarga. E preciso fortalecer em mim o neurotransmissor do aqui e agora, que aprecia as coisas simples da vida, o cheiro de uma flor, um copo de água, um momento de oração, que é essa felicidade essencial, simples. Que verte de dentro do meu ser, que independe do externo, porque é algo essencial do meu imo, do meu self. E quando eu me deixo levar por esse pensamento, como esse rapaz trazia, do ganho ao fazer determinada coisa, isso acaba que me envolve na loucura da paixão que cega e me desliza no movimento irrefletido e momento de exaltação. E só me faz chafurdar na fantasia de um falso carnaval, onde quando eu acordo, eu vou perceber que preciso consertar a valorosa com decisão, para encontro desse brilhantismo que o porvir me antolha, que é um relâmpago da luz da esperança na noite que me cerca. E nesse sentido, eu posso resvalar na reclamação, na queixa daquilo que o outro faça comigo. Mas numa autoanálise, num autoconhecimento, percebo que faço comigo mesmo pior do que o outro. Porque, veja, essa chave está na minha mão. Daí a importância do autoconhecimento. Como vai dizer no Livro dos Espíritos, a pergunta como vencer a tentação do mal, o homem, e se melhorar cada vez mais, a cuja resposta foi: conhece-te a ti mesmo. Para cimentar esse prélio dignificador. E Jesus continua dizendo que o objetivo é um mundo regenerado, elevado, enobrecido, feliz. Ao tempo, ele responde que o que fosse necessário. E na colocação de quantos companheiros, seguidores teriam recrutados para iniciar esse prélio, recebe a resposta daqueles que puderem nos compreender, nos entender e desejarem, quiser nos ajudar, nos acompanhar. E às vezes compreender é abaixar as minhas interrogações estéreis, egoístas, mesquinhas, que visa alimentar somente o meu intelecto, sem caridade. E mesmo com uma série de lacunas dentro de mim, me dispor a esse caminho após o Mestre.
onde não é escolhido o capacitado, mas capacitado o escolhido. E aí volta aquela máxima do Cristo para procurar entrar pela porta estreita, porque apertado é o caminho da vida, que conduz à salvação. E que muitos tentariam atravessá-la e não poderiam. Mostrando como essa questão da ganga, do apego, é forte em nós. E há golpe de violência para vencer essa sombra que nós conseguimos avançar. Na colocação de algum recurso, de algum ferramental para constranger e levar o seguidor a atuar na colaboração, no empenho, foi respondido que não há violência e agressão nesse caminho. Isto é, a violência que eu preciso fazer é aquela em relação à minha sombra para vencer e domá-la e dobrá-la. Senão ela vai exercer uma tirania sobre mim, um império. Mas ao me dispor esse caminho, eu vou com a tocha da caridade, da paciência, da mansuetude. O rapaz coloca que quantos políticos ou sacerdote, filósofo, conhecedor, acompanharia e estaria ali junto. Ao que é respondido que nesse apostolado a condição transitória, passageira, não interessa, não pesa. E que a qualidade, o fundo, a essência, permanece acima, superior ao número, à forma, ao superficial. Daí que o curso que eu fiz, a aparência que eu tenho, a quantidade de pessoas que eu consigo trazer para aquela minha ideia que supostamente eu posso imaginar que vai significar algum ganho real, isso é ilusório, porque na essência o que vai importar é aquilo que eu realizo, com aquilo que posso te expor. A começar pela minha energia própria, como eu uso isso. E, ao invés de pensar em número, em quantidade, e para os nossos tempos isso vale em termos de uma curtida em rede social, de uma compartilhada, em que o conteúdo pode ser pífio e maléfolo, e receber curtida e seguidor enorme. E às vezes um conteúdo que é iluminativo, que alumia, que alerta, tem um segmento pífio, a dizer que para o Cristo a qualidade sempre esteve, sempre estará acima de número, de agremiação, de quantidade. E aqui entra uma tática que a treva usa, que é tentar regimentar a quantidade, visto que, por saber não conseguir no tete-a-tete vencer a luz, tenta contrabalançar, compensar em quantidade para tentar fazer esse enfrentamento. Ao ser colocado quantos países locais seriam abrangidos, é colocado que todas as nações, os 7 ventos, se teria alguma diferença entre escravo, senhor, patrão, empregado, diz que todos são filhos de Deus, uma condição de igualdade, sem privilégio e diferenciação na dignidade. Colocou em que sítio Areal se levantaria
essa construção, essa torre do arranque inicial, se seria em Jerusalém ou outro local, é respondido que no coração, no imo do aprendiz, do desejoso de estar com essa ferramental de bênção. Colocou-se os livros, a lavra de apontamento estaria pronta, queima-roupa, e disse que seria a vida, a trajetória, o destino de cada qual. E depois de várias outras inquirições, em que Jesus acabou que recuou, o rapaz o coloca contra a parede, pedindo esclarecimento, e tem a resposta de que, depois de lhe afagar os ombros, na ansiedade, na perturbação que ele estava, disse para buscá-lo e procurá-lo quando estivesse disposto, desejoso a cooperar e ajudar. Com isso, ele abandona aquela região de Jerusalém, foi na direção, no rumo da Galileia, ao encontro do pescador, daquele trabalhador humilde, rústico, simples, que não conhecia nem de direito romano, nem de cultura grega, nem de filosofia, nem de intelectualidade, nem de comando, mas estavam perfeitamente dispostos e prontos a trabalhar e a servir com alegria, por amor, gratuitamente, sem questionar, sem perguntar.